Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e vamos a mais um conceito da área da psicologia, ou não. Na verdade, por que esse ou não? Porque é um conceito que vem, na verdade, da filosofia, mas como já é dito nos outros vídeos do canal, acesse o canal, se inscreva para poder estar assistindo os outros vídeos e poder estar tendo acesso a recursos do canal, inclusive ser notificado das novas postagens. Só clicar embaixo aí no meu nome ou no ícone do canal, ali no desenho, você pode estar tendo acesso ao canal, aos demais vídeos e se inscrevendo. Enfim, o que acontece? A psicologia e a filosofia são intrinsecamente interligadas. Então, realmente são duas áreas que andam muito juntas e muito de mão dadas desde a antiga Grécia. E esse é um conceito que surgiu primeiro dentro da filosofia e que posteriormente foi expandida para a psicologia, que na verdade não deixa de ser uma área também que já pertenceu à filosofia, se tornou independente, mas ainda se utiliza muito da filosofia. Esse conceito é um exemplo disso. É o conceito do Zeitgeist. Então, Zeitgeist está escrito no título desse vídeo, é uma palavrinha bem difícil de pronunciar. Não tenho certeza que a pronúncia seja totalmente essa que eu estou fazendo. É para ser, mas como eu não falo alemão, aliás, mal falo português, a pronúncia melhor que eu consigo é essa, Zeitgeist, que seria, na tradução, espírito da época. Então, o que seria isso? O que é o espírito de uma época? Então, o espírito de uma época são as ideias, os pensamentos e os conceitos que pairam sobre determinada época, sobre determinado período. Então, por exemplo, se nós pegarmos, e aqui fique bem entendido, não é um preconceito, não é julgamento em hipótese alguma, né? Meus vídeos não têm finalidade de julgar nada, nem de estabelecer bom ou ruim, melhor ou não melhor. É simplesmente um exemplo para estar me podendo fazer comparações. Então não estou dizendo que uma coisa seja melhor que a outra, estou comparando e mostrando que são coisas distintas. Por exemplo, na antiga Grécia e na antiga Roma, nós tínhamos como uma ideologia de beleza, um estereótipo de beleza, a imagem masculina. Então a imagem feminina ela não era uma imagem vista tanto como ideal de beleza. Quando se fala, não é que a mulher não era vista como bela, é a mesma coisa que hoje, fazendo a comparação oposta, hoje a mulher é tida como um estereótipo de beleza. Também não significa que os homens não são vistos como algo bonito, como um objeto de beleza. Porém, a maior ênfase se dá hoje na mulher. Na antiga Grécia e na antiga Roma se dava no homem. Então, se nós formos analisar estátuas, bustos, imagens da antiga Grécia e da antiga Roma, nós veremos que a imagem masculina ela é muito recorrente. Por quê? Porque era uma imagem que era tida como muito bela, como chamando atenção, e era o estereótipo de beleza mais forte da época. Por que trazer isso? Porque era o Zeitgeist daquela época. Então a ideia que pairava, os conceitos que pairavam naquela época eram esses, eram conceitos de beleza masculina. Hoje o nosso Zeitgeist é outro, em relação ao estereótipo de beleza. Nosso Zeitgeist de hoje é referente ao estereótipo de beleza feminina. Então hoje nós temos um entendimento como mais belo a imagem da mulher. Por mais, como dito anteriormente, que a imagem masculina é vista como bela, com um certo aspecto de beleza, mas a ênfase maior se dá à imagem da mulher. Assim como na antiga Grécia e na antiga Roma, também temos esculturas femininas, também temos uma certa... um certo culto à aparência feminina, mas se dava uma ênfase maior na aparência masculina. São dois Zeitgeist diferentes, então dois espíritos de época totalmente distintos. Assim como várias outras situações que poderiam estar entrando em comparação aqui, mas estenderia demais o nosso tema. E o que se entende então com essa questão do Zeitgeist? Que o que leva, parte do que um indivíduo é e o que ele faz é
oriundo do tempo e do período ao qual ele está inserido. Então, por exemplo, dentro do conceito de Zeitgeist, nós vemos, por exemplo, invenções. Muitos defendem que a invenção, alguns dizem, né, o que seria de nós se, por exemplo, Carl Benz não tivesse inventado o carro. Nós entendemos, geralmente, se aquele indivíduo não tivesse inventado tal coisa, nós não teríamos aquilo. Mas o conceito de Zeitgeist nos traz que não, que aquele sujeito ele só inventou aquilo porque aquele período no qual ele estava inserido, aquela época, o espírito que pairava naquela época, levou ele até aquilo. Então, por exemplo, se o Carl Benz não tivesse desenvolvido o carro, que é, para quem não conhece, eu estou trazendo a questão do carro porque é uma coisa muito particular minha, eu tenho apreço por automóveis, estudei muito a história do automóvel. O Carl Benz foi o criador praticamente do carro. Os Estados Unidos sempre se mete e sempre tenta dizer que inventou tudo, né? Se você falar... Bom, também não vou ficar fazendo críticas aqui à cultura, porque também não cabe à minha área. Mas os Estados Unidos também têm dois irmãos que estavam no mesmo período, criando também algo semelhante ao que Carl Benz fez, que é tido como um automóvel, que foi o que posteriormente evoluiu para o que nós entendemos hoje como automóvel. E o que isso nos mostra, então? Que o fato de nos Estados Unidos já ter dois irmãos que estavam projetando e montando algo muito semelhante ao que Carl Benz já estava montando na Alemanha, apesar de ambos não terem contato. Então os irmãos americanos não tinham contato com Carl Benz, que era alemão, mas ainda assim estavam fazendo coisas muito semelhantes. Por quê? Porque o espírito daquela época já estava direcionando eles a isso. Então, se Carl Benz não tivesse criado o automóvel, como nós entendemos ele hoje, antes já haviam havido outros projetos, mas eram praticamente simplesmente locomotivas sem trilhos. Se Carl Benz não tivesse criado o triciclo, que ele evoluiu posteriormente para os automóveis, os irmãos americanos com certeza teriam feito. E assim com todas as criações. Então, geralmente nós temos costume de idealizar um único inventor, como se aquele cara tivesse surgido do nada e criado algo. Mas não, ele vem de um espírito daquele período que direcionou ele para aquilo. Então, por exemplo, a época em que Carl Benz vivia era uma época onde as pessoas precisavam se deslocar, cada vez mais as pessoas precisavam ir de um lugar para outro a longas distâncias, e as alternativas para isso estavam se tornando pouco viáveis. Por quê? Por exemplo, cavalos, que eram uma das alternativas, não eram tão confortáveis. As carruagens levavam mais coisas, porém eram mais lentas, demoravam mais as viagens. Cavalo cansa, cavalo demanda um cuidado, então você não pode deixar o cavalo largado lá um dia inteiro debaixo do sol sozinho. Não é como um carro, que você chega no teu serviço, você estaciona lá, de noite você monta, vai embora e beleza. O carro não bebe água, o carro não precisa comer, então o carro não passa calor, por mais que ele esteja no sol e que ele torre e acabe queimando a pintura até partindo o painel, ele não vai ter um sofrimento, digamos, sentimental em relação ao calor, como um cavalo, por exemplo. Se você deixar ele debaixo do sol escaldante, o cavalo precisa que você vá lá dar água 3, 4 vezes por dia, não é deixar ele lá passando sede o dia inteiro. Ele precisa comer, ele precisa se movimentar. Então, isso tudo fazia com que as carruagens, os cavalos já se tornassem um recurso de deslocamento pouco viável. As locomotivas eram um recurso bom de uso, porém tem suas limitações, vão até onde os trilhos levam. Então uma locomotiva não te leva até o ponto exato que você quer, ela te leva de uma cidade a outra. Mas quando você quer ir de um bairro a outro, ou é a cavalo ou é a pé, na época antiga. Isso tudo já direcionava para que se criasse algo mais eficiente. Então não foi que o cara simplesmente, tô sem fazer nada, vou criar alguma coisa chamada carro. Não, não é assim. Então é uma necessidade daquela época que direciona que não só o Carl Benz, como vários outros indivíduos da mesma época, busquem um recurso de deslocamento mais eficiente, que posteriormente acabaria se desembocando no carro ou no automóvel.
O que isso quer dizer? Que nós somos regidos pelo nosso tempo, pela nossa época, pelo espírito da nossa época. Então, por exemplo, hoje, por que se cria tanta tecnologia? Porque o espírito da nossa época é um espírito tecnológico. Então, por exemplo, o próprio Bill Gates, conhecido aí pela Microsoft, não teria criado os sistemas da Microsoft se o espírito dessa época não direcionasse para isso. E o que seriam dos computadores se o Bill Gates não tivesse criado os primeiros sistemas operacionais da Microsoft? Seria o que é hoje. Devemos lembrar que nós temos o Android, devemos lembrar que os Apple utilizam outro sistema operacional que não é da Microsoft. Então, temos o Linux, temos vários outros sistemas operacionais. Então, se uma pessoa não fizer, outras do seu período vão fazer. Porque as ideias de uma pessoa não são de propriedade dela. São de propriedade de uma época, de uma cultura e de uma demanda, de uma necessidade. E aí surgem novas ideias e novos inventos para atender essa necessidade. Por que todo esse discurso e qual a importância para a psicologia de entender o Zeitgeist, que é o espírito de uma época? Para entendermos os conceitos que estão pairando acerca de um determinado período. Porque, por exemplo, se nós formos ler Freud, e aqui vou pegar bem porque eu tenho mais contato com a psicanálise e tenho um apreço imenso por ela, se nós formos pegar Freud e ler certas coisas que Freud escreveu na época e formos eliminarmos o conceito do Zeitgeist, que é o espírito daquela época, e simplesmente lermos ele de uma maneira, como eu poderia dizer, segundo o espírito da nossa época, segundo os nossos conceitos atuais, sendo totalmente anacrônicos, nós vamos encontrar certas dificuldades. Por exemplo, o conceito de função materna e função paterna, que é um conceito que eu já tenho outros vídeos gravados, para quem for do interesse acessa aí no canal, função materna e função paterna. E nós vemos que, por exemplo, hoje nem de longe é pai quem exerce função paterna, ou somente pai quem exerce função paterna, ou somente mãe que exerce função materna. Por quê? Porque nós estamos em um outro Zeitgeist, nós estamos em um outro espírito de época. Então, a época que Freud viveu era uma sociedade machista? Quem sabe? Talvez não. Se formos considerar que a maioria das pessoas via a sociedade estruturada daquele modo. Então nós vemos como machista a partir da nossa visão atual, que nós temos o entendimento de que a mulher tem tantas condições e tantos direitos quanto qualquer homem. Mas em um período onde nós estudamos Freud, nós estamos falando de 1850 a 1930. Estamos falando de um período onde a mentalidade da época é que não, as mulheres são fracas, elas devem ficar em casa e os homens é quem tem a responsabilidade, é quem tem os encargos de responsabilidade e é quem tem o direito de tomar as decisões no mundo. Machismo, para o nosso conceito atual, se eu trouxesse esse discurso para hoje, sim, com certeza. Se eu analisar esse conceito na época, as mulheres, inclusive, eram assim na época. Não. Antes de criticar, pensa bem. Se os homens diziam que elas eram assim e obrigavam elas a serem assim, obviamente não restavam muitas alternativas. Não é que a mulher não tivesse capacidade de ser diferente, tanto é que muitas se destacaram, mesmo em épocas mais remotas, e demonstraram que não eram fracas, que não era bem assim, que elas tinham capacidade e potencial. Porém, a maioria das mulheres se colocava nessa posição e aceitava porque praticamente eram obrigadas a aceitar justamente pelo Zeitgeist da época. Pela mentalidade que pairava nessa época, as mulheres eram colocadas desse modo. E aí, se nós criticamos isso sem analisar o contexto, nós caímos em uma questão anacrônica total de ignorar o período no qual aquilo está se passando e de não analisar justamente o espírito daquela época que estamos estudando ali. E isso pode ser extrapolado para muito mais coisas, porque mesmo hoje nós temos diferenças de épocas que nem todo mundo vive em uma mesma época. Se nós formos analisar comunidades afastadas que não têm acesso à tecnologia, a outros recursos ou ao que nós entendemos a partir da nossa visão como tecnologia, nós veremos que o Zeitgeist deles também é outro. Mesmo nós vivendo em uma época, nós vivendo
numa época semelhante em questão temporal, a visão dessa época, o espírito que paira sobre essa época é distinto. Para quem quiser entender um pouco mais, assiste ao outro vídeo que está próximo deste aí no canal, que vai ser o Weltanschauung. Nossa, esses nomes alemães são Weltanschauung, algo assim. Assista a este vídeo também, porque vai explicar um pouco mais sobre um outro aspecto que também é importante dessa questão para a psicologia. Obrigado a todos por assistirem esse vídeo, acessem o canal, se inscrevam no canal, cliquem em gostei no vídeo para nos ajudar a destacar e até um próximo vídeo.